Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Então você vê que Lázaro já está enfermo, né? Lázaro também é representado aí com quem ficou no arrebatamento. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E a Ruxa, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória do Altíssimo, para que o Filho do Altíssimo seja glorificado por ele. Então o que está acontecendo? O arrebatamento está chegando, tem um monte de Lázaro enfermo. Quem conhece a história de Lázaro sabe que ele ressuscita. Então todos os Lázaros que estão enfermos têm que morrer. O demônio tem que sair para fora. E por fim vem o próprio Yahushua para ressuscitar. E isso também simboliza para antes do arrebatamento. Tem os Lázaros aí, a palavra chega, o demônio sai, o pecado sai, e é ressuscitado no arrebatamento. Então você vê que a palavra do Eterno ele sempre vai para o futuro, volta para o passado, vai para o futuro, volta para o passado. Porque é como se a palavra estivesse contando o tempo inteiro o que vai acontecer com essa pessoa se ela não obedecer. Ora, Yehu chamava a Maria e sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então você viu, né? E a Ruxa sabia que ele estava enfermo, mas quis ficar mais 2 dias, 2 anos ainda nesse mundo para ver se alguém obedecia. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. A Judéia é o mundo. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? E a Ruxa respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Então é o que ele está falando. Se a pessoa ela tem a luz, se ela tem a palavra, ela nunca vai tropeçar em coisa alguma porque ela consegue ver. Mas se ela não tem a luz, ela vai andar como? Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então você está vendo que são 3 coisas simples. Quem está no dia consegue enxergar. Quem não está no dia não vai enxergar. E quem está na noite, que no caso não é estar de dia, tem a luz em si próprio e enxerga. Então quer dizer o quê? Antes do arrebatamento, existem os que estão na luz, existem os que estão obedecendo e sabem como andar no caminho da salvação. Existe os que vão ficar no arrebatamento e estão andando no escuro. E os que ficaram no arrebatamento também têm aqueles que têm a luz em si próprio. Então a luz dele irradia o mundo. Então, como a luz está sendo irradiada aqui nesse mundo, consegue brilhar o caminho deles. E como eles estão vendo, eles também conseguem andar até mesmo em plena noite. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então, isso é verdade. Está falando que Lázaro está dormindo. Está falando que Lázaro desse mundo, em carne ele está vivo. Mas Lázaro desse mundo está dormindo espiritualmente. Então, vai ter que dar o arrebatamento para que Lázaro acorde do sono. E também está falando que Lázaro está morto e espiritualmente. Quer dizer o quê? Que se Lázaro morrer fisicamente, Lázaro vai estar no lago de fogo. E agora está vindo o arrebatamento para que Lázaro ele acorde da morte. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dormes, estarás salvo. Mas Yahushua dizia isso de sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Yahushua disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Ele está falando aqui, obviamente, né, de que Lázaro ele estava dormindo espiritualmente, ele estava morto espiritualmente. E quando deu o arrebatamento, ele foi lá e acordou Lázaro. E por fim, Lázaro agora vai ter que dar vida e ser salvo. E também representa que Lázaro estava enfermo com os demônios, depois do arrebatamento. Lázaro ele se encontrou com a palavra. Lázaro foi morto, foi torturado pelos demônios. E depois a própria palavra ressuscitou Lázaro dos mortos e foi levado para as alturas. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. Então até os discípulos entenderam sobre a morte, não no sentido de morrer, mas no sentido de morrer para esse mundo. E isso também entra sobre a questão do raciocínio. Esse Dídimo aqui, ele não esperou ter uma vontade, um desejo, não. Ele foi pelo raciocínio. Ele sabia que a salvação dele estava indo para algum lugar. E ele também sabia que se ele não seguisse a salvação dele, ou fizesse a sua vontade de não seguir a salvação, ele não seria salvo. E isso também vai entrar agora numa parte um pouquinho mais profunda, porque vocês são o vaso. Aquilo que vocês se preencherem é o que vai controlar vocês. Se por acaso, antes do arrebatamento, a pessoa é totalmente preenchida pelo mundo, ela se achou nesse mundo, o mundo preenche o vaso dela. E como o mundo é Satanás, Satanás conduz esse vaso, e para onde Satanás for, o vaso vai junto, porque faz parte de Satanás, pertence a ele. Assim como disse: dá ao de César o que é de César.
Então, se você tem as coisas que é de César, vai com César lá pro lago de fogo. E se você tem as coisas do Eterno, vai com o Eterno lá pro lado do Eterno. Isso também é uma coisa séria. E entra de novo no que foi dito sobre o entendimento. O Dídimo aqui, ele entendeu que a salvação dele estava ali, ele estava preenchido com a salvação. E como ele estava cheio da palavra, aonde a palavra fosse, ia guiar ele junto. Ele sabia que era 1000 vezes melhor morrer com a palavra do que simplesmente viver sem ela. Então não sejam sentimentais nessa hora, mas sejam racionais. Se encham da palavra para que a palavra controle vocês. E se vocês estiverem com a palavra, o dono da palavra vai levar o que é dele. Chegando, pois, Yahushua achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Então o que aconteceu? A pessoa está morta faz muito tempo já. Ela não estava morta hoje, não, ela estava desde o seu nascimento. Se a pessoa ela não obedece à palavra do Eterno, vamos supor que uma pessoa ela tem 60 anos, ela nunca obedeceu à palavra do Eterno. Ela não começou a estar morta só depois dos 60 anos, não, ela começou desde o nascimento até os 60. E ela vai continuar morta se ela não mudar as obras dela. Não é porque ela morreu com 80 anos que agora ela está morta. Perante o Eterno, ela estava morta bem antes de morrer na carne. E a respeito desses 4 dias, isso é um simbolismo que a sociedade inteira, o mundo inteiro estava morto antes de Yahushua vir. Porque no Velho Testamento só existia salvação quando o Filho do Eterno viesse. Antes disso, prometia para eles a salvação. Então, quando uma pessoa ela morria obedecendo o Eterno, ela parava no seio de Abraão. E ali não tinha salvação nenhuma. Eles estavam literalmente do lado do inferno. Eles conseguiam ouvir os gritos, ver as pessoas sendo torturadas e um monte de coisa. Isso você encontra na parábola do rico e do pobre. E agora que Yahushua veio, ele trouxe a salvação. Então Lázaro estava morto também bem antes. Ele estava morto antes de morrer de verdade. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Ela está falando o quê? Que a salvação de Lázaro não estava tão distante assim. Era só uns metros. Mas se você andasse esses metros, você chegava direitinho na salvação. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Yahushua vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Yahushua: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então, basicamente, é o que vai acontecer. As Martas da vida vão ficar falando lá que se a Yahushua não tivesse dado a palavra, alguma coisa do tipo, não teria ficado no arrebatamento. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes ao Altíssimo, o Eterno tu dará. Pelo menos a Marta entendeu aqui sobre o canal. Disse-lhe Yahushua: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Basicamente, essas Martas aqui é a geração do mundo inteiro. Há alguns que sabem da palavra, outros que não sabem. Alguns dizem que arrebatamento e dia do Senhor é o mesmo dia. E por aí vai. A pessoa não sabe absolutamente nada de das Escrituras. Então essas daqui são as Martas. Disse-lhe Yahushua: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então o que a Yahushua está falando? Ainda que você esteja morto espiritualmente, através da palavra você será ressuscitado. Ainda que você esteja morto porque ficou no arrebatamento, através da tortura e a palavra do Eterno será ressuscitado. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Cristo nisto? Então ele está falando que todo aquele que vive, está vivo para o Eterno, e obedece à palavra, nunca vai encontrar morte. Então as pessoas que foram arrebatadas era porque elas viviam o que elas falavam. E agora que você vai ter que dar a sua vida, você vai viver aquilo que o canal está falando. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Messias, o Filho do Altíssimo, que havia de vir ao mundo. Aí você vê que a Marta ela até entende sobre as Escrituras, ela até aceita, mas ela não tem um entendimento sólido. E dito isto, partiu, e chamou em segredo Maria. Maria, realmente as espirituais, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Por que Maria é a única espiritual? Porque na história de Lucas, você vê que ela ficava lá aos pés de Yahushua, ouvindo o que Yahushua tinha a falar. Então ela se alimentava da palavra. E Marta ficava afadigada com a vida. Ela ficava totalmente atarefada e não conseguia ouvir o que a palavra tinha a dizer. E Maria foi a única que recebeu a melhor parte. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele, porque ainda Yahushua não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Yahushua estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
Então, basicamente aqui, algumas Marias vão se lamentar porque elas não puderam fazer mais por aqueles que ficaram no arrebatamento. As Marias não se consistem apenas nesse canal, mas se consistem em todas aquelas que estão lá fora. Há algumas Marias que não têm tanto entendimento assim, mas elas obedecem tudo. E por elas não terem tanto entendimento, elas não conseguem transmitir aos seus próximos. E quando der o arrebatamento, ela vai estar lá em cima e vai se lembrar um pouco de quem estava aqui embaixo. E vai falar, se tivesse obedecido mais, se tivesse feito mais, quem sabe o Lázaro estivesse com a gente agora. E a Ruxa, pois, quando viu-a chorar, também chorou os judeus que com ela vinha. Moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Então aqui você vê, né, que por mais que o arrebatamento é uma coisa benéfica, o Eterno também não vai gostar disso, porque ele sabe que vai ser a última vez que vai ver qualquer pessoa que estava aqui nesse mundo. E disse, onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. E a Ruxa chorou. E por que a Ruxa se alegrava que o irmão de Lázaro estava morto? Porque através disso, os seus discípulos creriam nele. Porque se a Ruxa estivesse lá, Lázaro estaria doente, era só ele tocar em Lázaro e ele seria curado. Então, por ele estar morto e a Ruxa ir lá, ressuscitava Lázaro e eles acreditavam. E isso também entra a respeito do arrebatamento. Quem é que está acreditando que o arrebatamento vai acontecer? Quem é que está crendo que a palavra é real? Então, a partir do arrebatamento é aí que eles vão dar crédito, que a palavra é verdadeira. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também que este não morresse? Então você vê que até mesmo os demônios ali ficam afrontando, né? Vede como amava. Não podia ter feito nada? Não é ele que estava proclamando como filho do Eterno? Olha aí, deixou o cara morrer, não era amigo? Então é o que os demônios vão falar também. Não morreu por esse daí? Olha só, deixou ele nas nossas mãos. E por aí vai, os demônios vão tentar converter tudo o que você sabe a respeito do Eterno contra o Eterno. E a Ruxa, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse a Ruxua, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então você vê aqui que Marta, ela é a que sabe pouco da palavra do Eterno, mas ela também foi salva. Ela foi salva pela misericórdia do Eterno, pelo pouco da palavra que ela sabia e obedecia. Ela só não entendia muitas coisas. Disse-lhe a Ruxua, não te hei dito que, se credes, verás a glória do Altíssimo? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E a Ruxa, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Pois eu bem sei que sempre me ouves, mas digo isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. Então, basicamente, Yahushua nem precisava fazer nada. Ele não precisava abrir a boca e falar alguma coisa. Pelo próprio raciocínio, ele poderia dar uma ordem dentro de si e Lázaro se levantava do nada. Ou sendo mais radical ainda, Yahushua nem precisava lá, era só ele ordenar que o anjo fosse lá e tirava o demônio e estava matando Lázaro. Mas ele deixou que tudo isso acontecesse para que as pessoas que estivessem ao redor crescem, que no caso é, o Eterno sabia que você não ia ser salvo. Então ele profetizou o arrebatamento para que você ficasse e através do arrebatamento virasse uma testemunha para que você cresce. E como agora você crê, você obedece. E por você estar obedecendo, a salvação chegou à tua casa. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Yahushua, desligai-o e deixai-o ir. Então você vê o quê? Que deu arrebatamento, a pessoa ficou, a palavra chamou a pessoa para fora, mas ela estava ligada aos demônios. Aí o que aconteceu? A carne teve que morrer e os anjos veio para salvar aquela alma. Desligou as faixas, desamarrou os laços e por fim ela foi levada embora. E fala, desligai-o e deixai-o ir. Se desliga dessas amarras e agora deixe-o ir livre. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinha visto o que Yahushua fizeram, creram nele. Então você vai ver que muitas pessoas vão crer no arrebatamento quando acontecer. E por elas crerem e acharem um canal, obedecerão o que o canal está mandando. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Yahushua tinha feito. Pois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam, que faremos? Porque este homem faz muitos sinais. Então você vê que os demônios eles já estão planejando o que eles podem fazer com quem ficou no arrebatamento. E nem tão pouco quanto isso. Mas eles já estão analisando desde agora, desde quando esse vídeo está sendo gravado, de que os demônios já estão analisando a possibilidade de alguns subirem e outros não.
e eles já estão vendo o que eles podem fazer para acabar com a raça daquela pessoa, para que ela nem tenha chance de ser salva. Às vezes a pessoa ela tá tão em pecado que o demônio começa a construir um desejo nela de querer sair para um dia de noitada, como dizem, para uma festa, uma boate. Só que ela mal sabe que se ela for para essa festa ela vai morrer, porque o demônio sabe que se deixar ela andando tranquilamente, como ela tá, vai acontecer o arrebatamento. Ela pode ser pega dentro de casa no dia do arrebatamento e, por fim, se tornar uma pessoa salva. Então ele já começa a criar um monte de armadilha para que a pessoa morra logo, para que ela não tenha nem a chance. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Então virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Então você vê que é isso, de que se o demônio deixar a pessoa seguir esse caminho que ela está indo, pode acontecer de chegar o dia do arrebatamento, ela entrar no canal porque ela achou a salvação e vem a palavra e tira os demônios de dentro daquela pessoa, porque ela está obedecendo. Um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote aquele ano, lhes disse: Vós nada sabeis, e eles realmente não sabem, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Então aqui é o que você está vendo, de que os demônios, eles sempre pegam os principais, ou melhor, os que levam a palavra, e matam ele para que a nação dos demônios não morra. É só você se lembrar dos profetas. Sempre os profetas se deram mal. E agora você lembra-se Yahushua. E Yahushua, ele foi muito torturado. E por fim você se lembra dos discípulos. Eles teve os piores mártires. E agora vocês. Chegou a hora de vocês passarem pela tortura de vocês. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Yahushua devia morrer pela nação. Então aqui vocês veem que esse canal não está sendo dito de si mesmo, mas está sendo profetizado pelo Eterno que vocês precisam ficar no arrebatamento. E como vocês vão ficar, também está sendo profetizado que através deste canal vocês serão salvos. E não somente pela nação, mas também para ajuntar em um só corpo os filhos do Altíssimo que estavam dispersos. Então aqui está vendo que a profetização também é para juntar todos aqueles que fazem parte do corpo de Yahushua que estavam dispersos. Existiam os que estavam ligados e existiam os desligados. Os ligados foram levados e os desligados foram ligados depois. E como eles foram ligados, eles também foram levados através da morte. E todos se tornaram um conjunto só. Desde aquele dia, pois consultavam-se para o matarem. Então tá vendo que desde o tempo de hoje é dia 25 de outubro, os demônios estão consultando como eles vão fazer para acabar com a raça de vocês. Mas eles não sabem, esse canal está totalmente preparado para o que os demônios estão fazendo. Porque quem vai batalhar por vocês não é vocês mesmos, mas é a palavra do Eterno. Então essa batalha que vocês vão participar é o Eterno que participará por vocês. Se Yahushua conseguir, vocês também conseguirão. E Yahushua, pois, já não andava manifestadamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim. E ele ficou com os seus discípulos. Então isso é verdade. Chegará uma época que dará o arrebatamento, e parece que toda a salvação vai ficar ao culto do homem, mas aqueles que acharem o canal vai estar junto com a salvação. Estava próximo a Páscoa dos israelitas, e muitas daquelas terras subiram a Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Então está vendo aqui que muitas daquelas terras foram levadas para Jerusalém e se purificaram antes. Buscavam, pois, a Yahushua, e diziam uns aos outros, estando no templo: Que vos parece? Não virá festa? Realmente, quando der o arrebatamento, Yahushua não vai vir a festa agora de começo, porque Yahushua precisa ficar com quem ficou no arrebatamento. E por fim ele subirá a festa depois, que no caso vai ser ele vindo nas nuvens para condenar quem ficou na terra. Quem ficou na terra foi os demônios e aqueles que rejeitaram a salvação, e os anjos caídos, e os espíritos maus também. E quem não ficou na terra não será condenado. E quem subiu ao mar de vidro e ficou do lado dos demônios, que no caso é a esquerda, vai ser condenado, porque os que estão no lado da direita, eles estão mais acima do que os que estão no mar de vidro. Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciassem para o prenderem. Então basicamente é isso, né? Ninguém vai saber onde está Yahushua. Os únicos que saberão serão aqueles que têm acesso ao canal. Os demônios não podem derrubar o canal, porque se eles tivessem essa possibilidade, o Eterno não teria como salvar ninguém. E como os demônios não têm esse acesso de derrubar os dois canais, e nem outros que o Espírito Santo iria criar, os demônios não podem fazer nada. Por isso que toda essa passagem está sendo passada através do YouTube, e não de boca a boca, né?
Não é como se do nada o povo aqui dessa casa fosse imprimir um monte de livro e sair entregando na mão do outro. Mas aqui você vê que é através do YouTube, porque o Espírito Santo preparou desse jeito. E por que que esse canal ele fala só em português e não tá falando em outros idiomas? Porque a salvação só tá aqui dentro. Todos os países lá fora, eles não fazem parte da salvação do Eterno. Digamos assim, né? Que o ano dos gentios acabou e agora começou a graça de novo dos israelitas. No caso lá dos 144 mil. Por isso que o canal só está em português, porque aqui é Israel. E os que estão lá fora, que por acaso venham acessar o canal, é porque eles também falam português e também porque eles fazem parte dos anjos arrependidos. E os outros que não acessarem é porque é tudo anjo caído e demônio. Um demônio não pode ser salvo. Um demônio ele pode vir ver esse canal quantas vezes quiser, mas não é porque ele está vendo que significa que ele vai ser salvo. Ele não tem arrependimento, ele não tem nada.